salmo ele é conhecido como um salmo de pesar. O Salmo 88, ele não foi escrito por Davi. Ele foi escrito por uma pessoa que é descendente de uma pessoa que você conhece, que no Antigo Testamento mesmo, ele foi tragado pela terra, Coré. E por que ele foi tragado pela terra? Não somente ele, mas todos aqueles que estavam apoiando a ideia dele. Eles queriam, de alguma forma, estavam questionando a liderança de Moisés. O que o Senhor fez? A terra abriu, foi tragado. Só que quando você continua lendo o texto, você observa que Deus teve misericórdia e poupou os filhos de Coré. Olha para a sua vida. Olha para a sua história. Se você olhar para a sua família, algumas pessoas a terra tragou. E Deus te poupou. Eu estar aqui hoje, com o microfone na mão, falando, é milagre. Porque lá em casa, eu já disse aqui, a educação é responsabilidade da minha mãe. Minha mãe que, do jeito dela, tentava ensinar, mas quando minha mãe falava assim, eu vou falar com seu pai, ai meu Deus. E minha mãe foi muito sábia em observar um comportamento meu, quando eu era mais novo. Botei um bonezinho, de ladinho, comecei a andar de um jeitinho meio que, igual as cria, e cortei o meu cabelo baixo. Meu pai virou para mim e falou assim, quem autorizou você cortar o cabelo desse jeito? Não, pai, porque é moda. Moda? Naquela época, cabelo baixo raspado era de pessoas, era a identificação de pessoas que gostavam de um envolvimento não legal. Meu pai é policial. Ele virou para mim e falou assim, quanto tempo demora um cabelo para crescer? Eu falei, não sei. Então, enquanto o seu cabelo estiver baixo, você não bota o pé na rua. E outra coisa, eu não botei filho no mundo para virar bandido. Então, meu pai, ele foi cirúrgico naquele momento. E tem um pai acima do meu pai, que é o pai maior, que me pincelou de uma geração onde eu consigo citar aqui nomes de pessoas com quem eu andava que hoje não estão mais conosco. Então, quando eu olho para esse salmo, eu vejo que o Senhor teve misericórdia de um dos filhos de Coré. Quando eu olho para a sua vida, eu percebo que Deus teve misericórdia de você. Porque nem todos aqui são nascidos e criados no Evangelho. E muitos de nós conhecemos pessoas que são nascidas e criadas no Evangelho, que hoje estão dentro de cadeias, pessoas que estão mortas, porque simplesmente o fato de ser criado não quer dizer que você vai dar continuidade ao processo até o final da sua vida. Mas eu louvo a Deus pela vida deste rapaz e pela sinceridade dele, porque nesse texto eu consigo identificar você. Eu consigo me identificar. E o Sullivan foi muito usado por Deus semana passada, porque ele trouxe para os irmãos algo que eu faço com muito carinho. Toda vez que você for designado para dirigir um culto, para pregar, para ser o suplente de alguém, não pense em você que eu estou fazendo de forma aleatória. É porque Deus traz a minha memória, Deus chega para mim e faz. Isso é tão certo que no dia da vigília eu optei, e eu não lembrava disso, em não colocar o pastor Robson para pregar. Ele, pastor, foi de Deus o senhor não ter me colocado para pregar no dia da vigília, que vai fazer uma prova. Então não pensem vocês que Deus, ele não olha para você, ele não fala ao meu coração. E ele chegou e falou assim, poxa, você já percebeu que o pastor, ele, toda vez que ele disponibiliza a escala, ele coloca lá
ele lança uma palavra profética sobre a sua vida, e a minha expectativa é que não seja uma palavra profética para 30 dias no mínimo. Mas se você tomar posse, ela pode ser profética por toda a sua vida. E nesse mês, eu botei que o mês de setembro seria o mês da sua alegria. Glória a Deus. E coincidiu, não existe coincidência, né? Mas Jesus incidência, que no setembro, no mês de setembro, se fala muito sobre a questão do suicídio. E eu vou deixar um deverzinho de casa para vocês. Você vai pesquisar por que é setembro amarelo. Se você não sabe, as cores fazem uma grande diferença. E elas mexem com o nosso psicológico. Se você olhar para o McDonald's, quais são as cores predominantes? Não é à toa. As cores, elas têm uma importância. Tá bom? Mês de setembro foi o mês que eu coloquei para você, mês de alegria. Será o mês da alegria. De agosto eu botei o mês da intimidade com Deus. Julho foi o mês da movimentação. Junho, o mês da consolidação. Mas enfim, antes de nós lermos o texto, eu queria deixar para vocês 4 coisas que precisam ser ditas para você entender o meu sermão. São afirmações. A primeira delas, nem tudo que acontece conosco é culpa do demônio. Nem tudo que acontece comigo e com você é culpa do demônio. Amém? Amém. Segunda coisa, existem problemas espirituais, físicos, emocionais. E nem tudo é demoníaco. É só você olhar para o Novo Testamento, olhar para o período que Jesus esteve entre nós. Ele expulsou demônios? Sim ou não? Sim. Ele curou enfermos? Sim ou não? Sim. Então, nem tudo é demoníaco. Outra coisa, dependendo da vulnerabilidade, Satanás poderá usar isso em seu favor. Ele pode intensificar. Quarto, Jesus tem poder para agir em todas as áreas. Ele é o Senhor de nossas vidas. Então Jesus, ele pode agir no seu emocional, ele pode agir no físico, bem como no espiritual. E nesse mês, o lema do Setembro Amarelo é: a vida é a melhor escolha. Eu fiquei na expectativa de ter uma pessoa aqui hoje. Essa pessoa, ela foi recomendada por outra para me procurar. Quem estava aqui ontem sabe do que eu estou falando. Eu tenho uma abordagem com ela bem rápida. Ela simplesmente virou para mim e falou assim, eu falei, por que do desejo de morte? O que te levou a isso? Eu não sei. Eu não sei. Só sei que por 3 vezes eu tentei. E como foi? A primeira, pastor, eu fiquei olhando o trânsito, vou esperar vir um caminhão. Olha só, eu vou esperar vir um caminhão. Eu falei, por que do caminhão? Porque do caminhão vai ser de uma vez só. Ele vai passar por cima de mim e acabou. Aí eu virei para ele e falei assim, engraçado, né? Você é tão egoísta. Aí ele ficou usando bigode. Você é tão egoísta que você nem sequer pensou na família do caminhoneiro. Porque se porventura o caminhoneiro, atento à sua intenção de morte, ele desvia de você e bate em outro carro. Aí esse carro está vindo no sentido contrário, tem um pai. Do lado do pai que está dirigindo, tem uma esposa, que é mãe. E atrás tem 3 filhos. Aí morre você e morre mais pessoas que não tinha nada a ver com isso. Aí eu falei, é isso aí mesmo. Eu falei, qual foi a outra forma?
Aí já me olhou assim, tipo assim, eu não gosto de você. Aí vai me engolir como se fosse um limão. Ele, eu tentei, fez assim. E as outras formas? Medicamento. Por que você está dessa forma? Relacionamento. E ali eu fui abordando o rapaz, conversando com ele. E eu convidei para estar aqui. Não por ele, essa pregação. Porque quando no início do mês, eu comentei com os irmãos que se tivesse a oportunidade para estar falando sobre esses assuntos. E eu queria trazer alguns dados para os irmãos, para nós lermos o texto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, nós tivemos registrado 700 mil casos de suicídio no mundo. E como é uma estatística, sem levar em consideração as pessoas que praticaram o ato em si, mas não foi registrado, estima-se mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Outra coisa, no Brasil, no ano, 14 mil casos. Sabe quanto dá isso em média por dia? E eu fiz a conta, tá? Eu falei, essa aqui, eu vou fazer a conta. Fiz a conta. 38 pessoas por dia cometem suicídio. Comete suicídio. E quando eu estava fazendo essa pesquisa e preparando esse sermão, eu senti cheiro de morte. Eu me arrepiei. Por isso que eu fiz a convocação para a igreja estar aqui. Eu quero dizer para o espírito de morte que você não tem autoridade sobre a vida dessa pessoa. Se ele está aqui, se ela está aqui, é porque você não foi capaz de impedi-la de estar neste lugar para ouvir a verdade. Você é crente. Você não pode deixar que essas coisas aconteçam. Todos os anos estão morrendo mais pessoas através do suicídio do que, vejam bem, HIV, malária, câncer de mama, ou guerras e homicídios. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens. Assim como a Covid, o suicídio, ele passeia por todas as camadas da sociedade. Preto, branco, pobre, rico, pessoas deficientes ou não, religiosos ou não. Pasmem vocês, o Brasil é o 8º país no mundo onde se morrem mais pessoas através do suicídio. Provavelmente você conhece alguém que cometeu, ou já ouviu falar de alguém que tentou. No meu trabalho, eu já falei na igreja, uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, tá vendo aquela aeronave que está lá no pátio? Eu falei, o que tem? Dependendo do que você me falar, eu vou em direção ao rotor de cauda daquela aeronave e vou cometer suicídio. Eu falei, eu vou gritar. Se você gritar, eu vou falar que você está maluco, que você está mentindo. E ainda que eu não faça isso hoje, eu farei outro dia, mas você vai saber por que eu cometi o ato. Isso no ambiente de trabalho. Você assiste Netflix, você tem acesso a diversos canais. Preste atenção na mensagem que está sendo passada. Essa semana eu assistindo uma parte, eu não sei se eu peguei do início, mas uma parte da novela Pantanal, que está aí. Você pode falar, não vejo. Não tem problema.
teve a morte de um dos filhos do personagem lá, do Tenório. Ele foi morto por outra pessoa no rio, e daqui a pouco, do nada, apareceu o velho do rio. O velho do rio, com o rapaz no braço, e eu escrevi, aquilo me chamou a atenção. E foi por isso que eu fiquei mais ainda sensível a trazer esse assunto para a igreja. Ele diz o seguinte, olha o que ele disse, irmãos. Com o corpo nos braços, volta, menino, volta, que não é chegada a sua hora. Você não merecia isso. Agora você está livre, livre de tudo que nunca lhe pertenceu. Fica livre, menino, livre desse fardo, mais livre do que eu. Você está livre, menino, livre. Quando ele falou isso, eu falei, opa! Uma das coisas que dizem, que fazem com que a pessoa desejosa de praticar o ato suicida, dizem alguns que a pessoa tenta buscar no suicídio uma dor maior que possa tirar ela de uma preocupação ou algo que está sendo, no momento, angustiante. Então, a pessoa tenta no suicídio uma solução para o problema dela. Aí, no final dessa frase, dessa fala aqui, você está livre. Quem já está com tendência a praticar o ato em si, está aí a solução do meu problema. Está aí a solução do meu problema. Sabe o que é mais louco, irmãos? Sabe o que é mais louco? Suicídio não é algo contemporâneo. Já acontece há tempos. Judas fez o quê? Sabe por que Judas cometeu suicídio? Porque a dor que ele sentia da traição ao seu Senhor foi tão insuportável que ele buscou no ato um refrigério. Sabe o que é ainda mais louco? A pessoa se autoflagelar, cortar os braços, tomar remédio, fazer coisas que você sabe que está fazendo para tentar amenizar um problema. Aí você chega para a pessoa e diz, o que tem? Não tem nada não. Mas tem. Não conhece não, pai. Ah, mãe, o senhor não conhece não, o senhor não conhece não. A gente está falando de Jesus. Falando de Jesus? Ou tramando como vai ser o dia da sua morte. Pai, mãe, eu vou ali, ó, está tendo um evento na igreja, um congresso de jovens, eu vou lá. Que igreja é essa? Quem é um pastor de lá? O que está sendo dito lá? Rio, 40 graus. Cidade, como é que é a música? Rio, 40 graus. Cidade, maravilha. Purgatório, da beleza e do caos, não é isso? Você está numa cidade em que a predominância de calor é muito intensa. Não é possível que você não está percebendo o seu filho usando um casaco por muito tempo. Se está com a roupa, se está com o corpo todo coberto, ele está escondendo alguma coisa de você. Se você não tem autorização para entrar no quarto dele, ele está escondendo alguma coisa de você. Então, pelo amor de Deus, se você precisa de ajuda, vá atrás dela em nome de Jesus, porque nem tudo o Senhor vai fazer. Diz aqui, né, o verso 5: estou abandonado no meio dos mortos, sou como os soldados mortos. Ele está abandonado no meio dos mortos, está como soldado, sou como os soldados mortos, jogados às covas.
Sou como aqueles que foram completamente esquecidos por ti e que não tem mais a tua proteção. Ah, toma vergonha nessa cara, irmão. Pastor não manda mensagem para mim. Ninguém da igreja vem aqui, mas a igreja está no mesmo lugar. A igreja continua tendo culto domingo, a igreja continua aberta na quarta-feira, tem a reunião dos homens, tem a reunião das mulheres, está tendo consagração agora, tem escola bíblica dominical, e você diz assim: a igreja não me procura. Você procura a igreja? O pastor não me liga. Você manda mensagem para o pastor? Ou você acha que eu sou mãe de Ná? Mãe de Ná é para os antigos, né? Eu não sou profeta de revelação. Eis que te digo, assim diz o Senhor: eu estou aqui para ser usado por Deus para te confrontar na palavra, naquilo que está escrito. Não é um achismo meu, é Bíblia. É Bíblia. Ele estava como quem era morto, se comparou ao morto, mas ele estava falando. Está ferido, mas estava andando. Por que não se movimentou? Fica aí ferido então. Fica em estado de necrosamento. Deixa morrer. Arranca a perna, arranca o quadril, fica só com o pescoço para fora. O problema é seu. Tem coisa que você tem que fazer por si mesmo. Por si mesmo. A gente tem que parar com isso. Tem muito adulto que hoje tem um comportamento infantil, é um adulto docente, por causa de pais que mimaram demais. Aí um adulto que não sabe fazer um arroz, homem, mulher, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, não sabe limpar uma casa, não sabe fazer nada. Porque muitas vezes nós falhamos. Então, se você não sabe fazer na sua casa, você vai aprender a fazer aqui. Porque você vai entrar na escala de limpeza, vai se virar nos 30 para limpar isso aqui. Porque chegar aqui e ver a igreja bonitinha, limpinha, cheirosinha, foi porque alguém fez. E se você não sabe como fazer, procure ajuda de alguém. Mas você vai entrar na escala para limpar assim. E se quando você entrar aqui, quando eu entrar aqui, eu olhar ali, quem era para ter limpado? Não limpou? Você vai ser exortado de púlpito. Porque quando eu vou na sua casa, você faz de tudo para me receber bem. Nós estamos na casa de Deus, Ele é o nosso Pai, Ele quer que no mínimo nós façamos, né? Ele deseja que nós possamos pelo menos manter esse ambiente aqui agradável. Porque se ninguém tirar o lixo, se ninguém repor as coisas que muitas vezes faltam aqui, vai chegar uma hora que vai ficar insuportável esse lugar. Então, você está nas caminhos. Vai entrar. E para não dizer que eu mando e eu não faço, primeiro ali fui eu. Vê quem é na sequência o próximo para limpar aqui. O título é de pastor. Mas se eu limpo a minha casa, se eu ajudo minha esposa, por que eu não posso limpar a igreja? E orem, mulheres, para que os homens tomem essa responsabilidade. Se vocês podem observar, eu estou colocando o nome de homem. Porque em casa você precisa ajudar a sua esposa também. Amém, irmão? Outra coisa, caçamos problemas. E quando foge ao nosso controle, culpamos quem não deveríamos. O verso 6, 7, 8 diz: tu me atiraste no mundo dos mortos, lá no fundo, na escuridão. A tua ira pesa sobre mim, as tuas ondas me esmagam. Tu fizeste com que os meus amigos me abandonassem e olhassem com nojo para mim. Você não toma banho, tá fedendo pra caramba, fica com bafo de cachaça, bafo de droga. Não quer que as pessoas continuem se aproximando de você? Você tirou tudo de mim, não tenho mais rede social. Os meus amigos, que amigo? Amigo quer ver a sua miséria? Amigo quer ver você na lama? Amigo que é amigo é aquele que te pega pelo braço e te leva para um bom lugar. Amigo que é amigo não quer você na roda de escarnecedores. Amigo que é amigo quer você em um ambiente de paz.
Amigo que é amigo, fala a verdade para você, ainda que essas verdades doam. Pastor não é amigo de vocês. Pastor está aqui para exortar, para orientar. Porque por causa de um entendimento errado desse relacionamento de pastor para com ovelha, eu vi uma ovelha dar na cabeça de um pastor. Ei, minha amiga, peguei você. Ah, irmão, faz isso não, papai. Faz isso aqui não. Vai não. Porque quando você nos enxerga como amigos, você se acha no direito de me tratar como se eu fosse o seu coleguinha. Existe um respeito, uma consideração, bem como da minha parte para com os obreiros da igreja. Se eu os chamo pelo título, por favor, faça o mesmo. É missionária Ana Maria Feijó, diácono Alto, diaconisa Ana Paula. Porque senão, acontece dentro desse ambiente, como já acontece em algumas casas, em que o filho chama o pai, a mãe pelo nome. Chama de você. Se acha no direito de apontar. Eu falei, tem isso não. Deus não é um cara legal. Deus não é seu chapa. Deus não é seu amigo. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Sexto, mesmo falando toda a verdade, tem gente que vai continuar se fazendo vítima. Aí eu encerro aqui. Eu disse que esse salmo, ele começa uma expectativa e termina com uma frustração. A maioria dos salmos, você vê lá ele se lamentando, aí no final, ele, mas vou buscar ao Senhor, eu vou estar na tua presença, tipo assim, aquela esperança. Esse salmo ele termina dizendo: tu fizeste com que os meus queridos, os meus vizinhos me abandonassem, e agora tenho como companhia a escuridão. Aí eu deixo para você essa decisão. Depois de tudo que você ouviu, se você ainda quer ajuda, vá em busca dela. Pastor, eu não sei como fazer. Vem aqui na frente. Pastor, eu me identifico com algumas coisas que o Senhor falou aí. E eu quero de fato olhar para o alto e reconhecer um Pai que cuida de mim, que me ama. Eu quero acreditar, pastor, ainda que o Senhor, pastor Robson, se não puderem me ajudar, vão ser usados por Deus para me direcionar para alguém. Vem aqui na frente. Pastor, eu fico numa vida flutuante, ó, subo e desço. Eu estou bem, uma hora eu estou mal. Tem uma hora que eu estou mal e tem outra hora que eu estou pior. Vem aqui na frente. Pastor, eu estou com vergonha, eu sou tímido. Lá em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Pastor, o que vão pensar de mim? O senhor falou tanta coisa aí, falou de suicídio, falou de depressão, de abandono, de autoflagelamento. O que vão pensar em mim? Enquanto você ficar pensando ou vivendo a sua vida de acordo com o que os outros opinam sobre você, você vai continuar vegetando em vida. Existe um rio que jorra desse altar. Aleluia. E deste rio fluem águas vivas.